tua voz, Senhor. Tua voz, Senhor. Seja muito bem-vindo. As águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Seja bem-vindo à nossa live de devocional. Estamos de volta. Temos um tempo, né? Mas não paramos. E aqui retornamos. Estamos continuando lendo a Bíblia, ouvindo a palavra de Deus. Desde janeiro nós estamos numa campanha de leitura da palavra. E aqui estamos nós novamente. Na escuridão. Bom dia, gente. Bom dia, Simone. Bom dia, Juliana. Menos a tua silenciar. Menos a tua. Voltamos aqui para a nossa devocional. Não podemos parar. Nós estamos numa campanha de leitura da Bíblia desde janeiro e a gente vai dar continuidade. Nós estamos no livro de Eclesiastes. Claro que você que continua lendo, né? Já deve estar mais lá na frente. Mas a gente para um pouco para fazer uma reflexão aqui junto no nosso canal, né, do YouTube, do Instagram, e também vai para o YouTube depois. Depois eu vou colocar lá no YouTube, depois que eu gravar aqui, e você pode assistir também essa live lá. Assim como tem todas as outras lá já, tá? Desde janeiro, desde Gênesis, nós temos live gravada. Cada palavra vale muito a pena, tá? Simone, bem-vinda, Simone, Gláucia. É tudo. Eu preciso calar, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. Amém? A tua. Aqui um pouco. Eu morro se eu não te ouvir. Oh, meu Deus, é livramento no meio. Olha, ontem nós tivemos nossa sala de oração, que acontece às terças e quintas. Foi uma palavra de encorajamento e também de tratamento, despertamento para o intercessor, a preparar ele para a batalha espiritual. Tá? O intercessor precisa estar fortalecido e entender sobre as táticas de batalha. E hoje nós falamos sobre isso aqui. Natalisa, como que eu faço para participar? Você precisa chamar o meu suporte para ele te colocar no nosso grupo, tá? Nosso grupo de WhatsApp, onde eu coloco lá o link para você participar às terças e quintas. Essa sala é uma sala no Google Meet, onde acontece os nossos treinamentos de batalha espiritual, oração, intercessão. E ali a gente ora, tem testemunho das irmãs também que estão vivendo. Olha, edifica muito, tá? É uma sala para edificar a sua alma, a sua vida, te encorajar, te preparar para a guerra. Fala, Deus. Fala, Deus. Vou aproveitar para a gente orar aqui. Pai, já queremos te agradecer por essa manhã, Senhor, tão preciosa. Esse retorno das nossas lives, Senhor. Continua conosco, Pai querido. Continua com o teu povo. Pai, levando, Senhor, essa palavra onde o Senhor quiser levar. Em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos pela vida, te agradecemos pela oportunidade de evangelizar, de falar do teu nome, de falar, Senhor, da tua palavra. Senhor, lançar semente. E o Senhor vai fazer, Senhor, toda essa obra que tem que ser feita. Em nome de Jesus. Assim, Pai, eu oro e eu declaro que nenhuma arma forjada, nenhuma arma preparada contra mim, contra nossa
vida, Senhor, daqueles que estão aqui também vai prosperar. Nenhuma arma prosperará, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui o meu, se eu consigo botar meu retorno. Fala, Deus. Fala, Deus. Pronto. Tá aí nossa leitura anual, Mentoria Vida Plena. E também estamos com a inscrição aberta. Isso mesmo. Nós temos uma sala de escuta. Uma sala onde você é ouvida, você é acolhida. Para você mapear a sua história. E a gente cancelando, no nome de Jesus, toda e qualquer legalidade que há na sua história, na sua vida, na sua família, na herança espiritual. E também, muitas vezes a gente comete pecados e a gente faz coisas que quebram um princípio, tá? Por exemplo, desonra pai e mãe, é um pecado que trouxe uma quebra de aliança, por exemplo, o adultério, né? Então são marcas que vão ficando na vida espiritual da pessoa. Ela precisa confessar isso, ela precisa trazer para a luz e ela precisa passar por esse processo de reconhecer, confessar, deixar e alcançar misericórdia. E a gente ora aqui junto com você, eu faço esse trabalho de estar com você, te ouvindo, mapear a sua história e a gente ir orando, área por área, cancelando toda maldição, todo legado, né, espiritual que possa ter gerado, porque quem gera para a próxima geração que vai vir agora somos nós, tá? Então nós herdamos muitas vezes porque os nossos pais fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, não se arrependeram. Então essa dívida, né, não que a gente está pagando pelo pecado, mas essa influência espiritual, ela fica indo de geração em geração, até ela encontrar um que abre a porta para ela entrar. E muitas vezes a gente abre sim, quedas, né? Cometemos pecados e a gente precisa confessar. Então a gente mapeia a história. Olha, Natalita, realmente eu tenho visto na minha história se repetir um quadro assim, um quadro de desonra, um quadro de vícios, né? Um quadro de adultério, um quadro de separação. Então a gente vai orar sobre isso, mapear. Então esse é o trabalho do Ministério Vida Plena, mapear a sua história, te ajudar a romper, né? No nome de Jesus. Por quê? Todo benefício já foi conquistado. Nós já temos direito. Já foi conquistado na cruz do Calvário. Amém? Através de Jesus Cristo. Ponto. Agora não é automático. Eu preciso trazer isso para a luz. Preciso reconhecer esse negócio para a gente poder alcançar a misericórdia. Gente, nós estamos no capítulo 7 de Eclesiastes, tá? Eu quero fazer um panorama rápido com você para trazer aqui umas aplicações muito interessantes. Capítulo 7 eu vou falar até o 11, ele vai até o 12, e o 12 eu vou deixar para sexta-feira, porque o 12 tem muita mensagem para a gente trazer no 12, tá? O capítulo 7 de Eclesiastes, seja bem-vindo todos que estão chegando, Rosane, Cida, Simone já está aí, Juliana. O capítulo 7, vamos fazer um panorama do 7 até o 11, fala que a boa fama, né, a boa fama é melhor do que um bom perfume. Já pararam para pensar? Gente, Eclesiastes é um livro de qualquer pessoa, e não precisa ser cristão, tá? E, inclusive eu já li que vários empreendedores, vários homens da alta sociedade e de outras religiões pegam o livro de Eclesiastes, Provérbios, para aplicar, para observar, porque isso aqui é real, isso acontece, isso aqui é a nossa maneira de viver. E quem obedece e quem atenta a esses princípios tem uma vida bem sucedida. Isso aqui não tem a ver com salvação. Tem uma vida bem sucedida na terra, tá? Então, eu leio, né, muitos homens
empreendedores, homens de grande conhecimento, e eles usam a Bíblia. Exclusivamente, principalmente Provérbios, Eclesiastes, toda essa sabedoria de Salomão. Por quê? Porque os homens cultos, os homens que buscam estudar, eles procuram conhecer os caras, né, os homens, os teóricos, que foram homens de muita sabedoria, que foram grandes empreendedores, foram homens de sucesso nesse mundo. Então eles vão para Salomão. Já viu? Eles vão para Salomão. Salomão tem muita coisa para ensinar. Boa e ruim. Então vamos lá. Então, entendeu por que a gente precisa meditar na palavra? Porque ela traz saúde e ensino para a nossa vida, gente. Em todos os aspectos. E isso, muitos pegam a Bíblia como uma base para a conduta em algumas áreas. Por exemplo, quem trabalha com finanças na área da negócio financeiro, né? Quem é um investidor, quem é uma pessoa que tem assim um conhecimento vasto na finança, Eclesiastes, Provérbios, fala muito de dinheiro. Você sabia que a Bíblia fala mais de finança, de dinheiro? Porque o dinheiro não são vários assuntos, são vários aspectos. Fala sobre como você investir, só que está com linguagem de código. Está em código. Mas fala sobre investimento, sobre aplicação. Vou dar bem uma agora para você. Lança o seu pão sobre as águas. O que isso quer falar? Vocês já ouviram falar sobre isso? Fala comigo aí, quem está aí comigo. Lança o seu pão sobre as águas, que depois de algum tempo ele sobrevirá. Isso fala de quê? De investimento. Então, gente, é incrível quando a gente começa a estudar sobre investimento, entendeu? É algo poderoso, você precisa entender isso. Quando eu comecei, inclusive dentro da nossa live, dentro da nossa mentoria, né? A gente tem uma aula muito específica sobre finanças. É incrível. E eu preciso que você entenda que eu preciso conhecer todas as áreas. E Eclesiastes vem trazendo pra gente muito ensino. Ele fala assim, além dele falar que a boa fama é melhor do que um bom perfume. O dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Por quê? Esse momento do luto é o momento que eu e você para pensar na finitude da vida. É ou não é? E até então a gente fica vivendo a vida. Ali cai a ficha. Ali você reflete, gente, eu não sou nada. Um sopro, como é que foi que fulano morreu? Tropeçou, caiu. Passou mal, de repente, pum, foi. Às vezes é uma coisinha assim, é ali que a gente, acorda pra vida. É ou não é? Fala pra mim. É. Então, esses capítulos que eu tô lendo aqui de Eclesiastes, né? Após esse capítulo, ele marca uma virada no livro de Eclesiastes. Após constatar a vaidade dos prazeres e o limite do trabalho, né, que a gente viu do capítulo 1 até o capítulo 6, agora o pregador se dedica a dar conselhos mais práticos. Agora ele vai focar nos conselhos a partir de agora. Semelhante a Provérbios, porém com o tom de alguém que viu muito da vida e reconhece que nem tudo pode ser explicado ou controlado. Entendeu? Nem tudo pode ser explicado. Então agora ele vai dar pra gente chaves espirituais e chave de vida. Tá? Então ele destaca a importância da sabedoria, mas reconhece suas limitações.
Há um chamado à humildade aqui, ao temor de Deus e à alegria equilibrada diante da incerteza da vida. Capítulo 7, como eu estou lendo para vocês, quando ele fala que é melhor o fim das coisas do que o princípio delas, melhor o paciente de espírito do que o altivo de espírito, está no versículo 8. Qual é o ponto-chave que ele quer trazer aqui, nesse capítulo? O sofrimento pode ensinar mais do que os momentos de festa. Você entende que a gente aprende muito mais? Quero que você me fale aqui. Você cresceu muito mais. Diga aqui para mim, para a gente interagir. Você cresceu muito mais nos momentos de sofrimento que você aprendeu, que você suportou, que você teve encontro com Deus, ou foi num momento de festa? Põe aí, festa ou sofrimento? Que eu vou saber. Se foi um momento de festa, eu falo, foi um momento de festa que eu encontrei Deus. Não, foi um momento de sofrimento. Só colocar sofrimento ou festa. Gente, você está entendendo? Que o ser humano é assim mesmo. Então, entenda que quando você está passando por algo que fugiu o seu controle, você precisa pensar assim, bom, o que Deus está querendo me ensinar com isso aqui? Para onde o Senhor quer me levar? Em que nível? Fala, Deus, me capacita apenas e eu vou viver. Amém? Então é isso, ó. Glória a Deus, glória a Deus. A outra, a sabedoria se revela em tempos difíceis. A sabedoria se revela em tempos difíceis. Há um chamado à sabedoria, paciência e ponderação. Então, em vez de fugir do desconforto, permita que ele te amadureça. Ó, tem gente que já colocou aí. Permita que ele te amadureça. Assim como Jó, que mesmo sem entender o motivo do sofrimento, permaneceu fiel. Né? O capítulo 8, eu já vou fazer um panorama aqui. Bom dia, bom dia. Nós estamos fazendo um panorama, depois vai ficar salvo lá no YouTube e também aqui no Instagram, você pode ver o início, né? O capítulo 8 já começa dizendo assim, quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria faz reluzir o rosto de uma pessoa e muda a dureza do seu semblante. Eita! Obediência ao rei. Eu digo a você, observe o mandamento do rei. E isso por causa do juramento que você fez diante de Deus. Não tenha pressa em sair da presença dele, nem insista em fazer o que é mal, porque ele faz o que bem entende. Ele faz o que bem entende. Aqui dentro do capítulo 8, nós estamos falando agora sobre o limite do entendimento humano. Então, a partir do capítulo 7, Salomão ele vem trazendo agora conselhos práticos para a minha vida e para a sua vida. E é de grande valor esses conselhos, tá, gente? Esses conselhos foram inspirados por um homem mais sábio do mundo. E eu estava falando aqui que grandes homens de autoconhecimento e de negócios, né, de empreendedores, eles leem Eclesiastes. Por que, irmã Thalita, que eles fazem isso? Porque isso aqui é uma chave para ser bem sucedido na terra, tá? Então, procura ler Provérbios, Eclesiastes para sua vida, meditar nele. Ainda que o homem se esforce por descobrir o sentido de tudo, jamais conseguirá entender plenamente as suas obras. Está aí lá em Eclesiastes, no versículo 8, capítulo 8, no versículo 16. Quando me dediquei a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite se consegue conciliar o sono, contemplei toda a obra de Deus e vi que o ser humano não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol,
por mais que se esforce para descobrir, não a entenderá, e ainda que o sábio diga que conseguirá conhecê-la, nem por isso poderá achar. Ainda que o homem se esforce, o que ele quer falar aqui, gente? Nem sempre, preste atenção, nem sempre o justo prospera e o ímpio sofre. Tá? Nem sempre. Então, ainda que o homem se esforce por descobrir o sentido de tudo, jamais conseguirá entender plenamente as obras de Deus. Tem sofrimento que Deus está permitindo o justo passar, porque Deus quer te amadurecer em algo. Tá? Então, nem sempre o justo prospera e o ímpio sofre. Porque senão você vê aí tanto ímpio, você olha para tem até o Salmo 73, né? Falando sobre a prosperidade do ímpio e a dificuldade do justo. E isso não está falando de salvação. Isso está falando de prosperidade. Por quê? Porque muitas vezes o ímpio, ele se organiza, ele investe, ele procura um bom plano de conhecimento sobre administração da sua vida financeira. Então a gente precisa pensar, Deus é justo. Isso não tem a ver com salvação. Ah, mas ele é um homem que está na balada, que está não sei aonde, que está fazendo não sei o que, mas a vida dele está próspera. Por quê? Porque ele tem uma organização. Ele pegou os segredos aqui, ó, que está em Eclesiastes, em Provérbios. Ele sentou para estudar, ele sentou para observar. Então a gente precisa entender isso, tá? Então nem sempre o justo prospera e o ímpio sofre. Então a gente não está falando de salvação, a gente está falando de prosperidade, vida terrena. A justiça de... Isso eu falo dentro da minha mentoria, nós temos uma aula lá, tá? Dentro de uma imersão sobre finanças. E eu explico muita coisa, dou dicas, dou orientação dentro da plataforma. Outra coisa que está aqui dentro desse capítulo, né? A justiça divina nem sempre se manifesta de forma imediata, tá? Nem sempre se manifesta de forma imediata. Deixa eu ver quem está aqui comigo. Seja bem-vindo, bom dia Marli, bom dia Rayana, Terezinha, Jardim da Rita, Celinha, Tereza, Jaque, Pai do Senhor, estamos aqui na nossa meditação. Monique, estamos meditando sobre o livro de Eclesiastes, né? Nós começamos a fazer uma jornada de leitura bíblica desde janeiro e agora retomamos, depois de parar aí quase uns 15, 20 dias, né? Mas retomamos com a nossa leitura onde nós paramos, que é em Eclesiastes. Então, estou trazendo aqui pérola espiritual para você entender que a Bíblia fala sobre tudo, inclusive sobre prosperidade, finança, tá? Você precisa entender isso. Rita Tomé, Jardim da Rita. Tá ótimo. Deus abençoe, Rita. Vamos voltar aqui, ó. Eu quero muito que vocês... E dentro do meu canal do YouTube, a gente já tem todas as lives gravadas lá do nosso devocional, cada uma com uma inspiração que o Espírito Santo foi dando, né, para aquele tempo. Então, dentro do capítulo 8, nós vamos até o capítulo 11, fazendo um panorama, tá? Então, nem sempre o justo prospera, né? A justiça divina nem sempre se manifesta de forma imediata. Precisamos entender esse negócio. Ai, meu Deus! Não, Deus tem um tempo e a hora. Há um tempo determinado para todo propósito. Devemos viver com reverência, sem exigir explicações. Muitas vezes, gente, a gente quer... Mas, Senhor, por quê? Por quê? Aceitar os limites do saber é sinal de sabedoria. Como Maria, mãe de Jesus, que guardava todas essas coisas no coração, mesmo sem entender. Né? Ela ela aceitou o propósito e ela teve que viver essa experiência do filho, da perda e tudo mais. Ela só aceitou muitas vezes porque não tinha mais o seu controle na sua mão. Tem coisa que acabou, não está na tua mão mais, está na mão de Deus. E a gente vai aceitar. Vamos entender. Agora, aqui na nossa mentoria Vida Plena, é um lugar onde eu caminho com você,
para poder a gente mapear a sua história espiritualmente. Então a gente faz o mapeamento, conversa e a gente vai vendo aonde existe possibilidade de brechas abertas, tá? Por exemplo, quebra de um princípio. Natalita, dá um exemplo. Desonra, por exemplo. A Bíblia fala sobre honra. Honra teu pai e tua mãe, para que você vá bem na terra e prospere. Natalita, realmente, eu lá no passado desonrei meu pai e minha mãe. E fiz um monte de coisa, fiz eles chorarem, maltratei e tal. Mas depois foi se passando os anos e, né, ficou por isso mesmo. Meu pai e minha mãe hoje não tem raiva, tal. Ei, a gente precisa trazer isso para a luz. Precisamos orar sobre isso, voltar lá atrás. E só aqui na mentoria que eu posso fazer isso com você. A gente conversa, volta e faz orações. Eu trato a parte espiritual, tá? Muitas vezes você já pode estar fazendo até uma parte emocional, terapia, né? Mas aqui é uma mentoria espiritual. É para crente, para quem acredita, para quem conhece a palavra de Deus e sabe que a gente quebra princípios, tá? E aí a gente ora e pede a Deus para cancelar toda a maldição e toda a herança que a gente possa ter gerado para próximas gerações. E aí começa a romper muita coisa que estava travada na sua vida, porque olha o que diz o texto: honra teu pai e tua mãe, é um mandamento com promessa para que você vá bem na terra. Percebeu o texto como fala? E você possa prosperar e tenha vida longa. De duas uma, gente. Ou a pessoa vive assim uma vida tão difícil quando ela desonra lá atrás, ou ela morre cedo. Porque o texto fala para que te vá bem e tenha vida longa. Então, estou te dando um exemplo. Isso a gente vai ver outras coisas também. Conforme você vai conversando, a gente vai mapeando, tá? Então, nós estamos com a mentoria aberta. Você precisa chamar meu suporte, tá? Ou se você está lá no grupo do nosso WhatsApp, pode chamar a Juliana, que me ajuda também. Faz parte da equipe. E a gente vai colocar você num grupo. E esse grupo eu estou colocando todas as informações lá, tá? Vou ter esse relacionamento com vocês lá. E você já vai entrar hoje mesmo na plataforma para ver os vídeos. E já vou agendar para a gente poder conversar. Então, compartilha, vê. Tem gente que está precisando, né? Desse atendimento, dessa escuta, essa parte espiritual. Então, esse é um exemplo que eu estou dando para você de desonra. Natalita, lá atrás eu cometi uma queda, né? Vamos supor, sei lá, foi uma aventura, foi um negóciozinho que eu não esperava, tal, e aconteceu, e eu guardo esse negócio. Então a gente vai conversar sobre isso aí, entendeu? Então, assim, tem muitas coisas que a gente precisa avaliar, e por isso que você precisa estar em Cristo Jesus, sabe por quê? Porque como que você vai fazer algo que você não crê, não acredita? Como que a gente vai quebrar um princípio, a gente vai restaurar algo que se quem restaura é Jesus? Eu preciso crer nele, eu preciso estar nele. Eu preciso ser crente. Porque quem faz é ele, entende? Então vamos lá. Para a gente finalizando aqui no nosso estudo de Eclesiastes, agora tem o capítulo 9. A morte é certa e a vida é dádiva. Capítulo 9 fala sobre a morte é certa e a vida é dádiva. Tenho refletido sobre todas as coisas para chegar à seguinte conclusão. Ele está falando aqui. Os justos e os sábios com seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, isso ninguém sabe. Ninguém sabe o que vai acontecer. Tudo acontece igualmente com todos. O mesmo acontece com o justo e com o ímpio. É ou não é, gente? É.
com o bom e com o mal, com o puro e com o impuro, com o que oferece sacrifício e com o que não oferece, com o bom e com o pecador, tanto com o que faz juramento, como aquele que tem medo de fazer. Este é o mal que há em tudo o que se faz debaixo do sol. A mesma coisa acontece com todos. Trabalho sem recompensas, e ele fala aqui também de exemplos que ilustram esta verdade. Então deixa eu explicar isso aqui para você. Existe um princípio bíblico que é o princípio que você vai tomar a decisão na sua vida. Existem dois caminhos, né? Tá lá em Deuteronômio 28, fala assim, decida hoje, né, qual o caminho você quer. O caminho da bênção ou o caminho da maldição. Então a gente sabe que existe um caminho para você prosperar. E existe um caminho que vai te levar à morte. Não tem jeito. Tá? Isso pode ser morte física, morte espiritual, emocional. Então, lá tem um versículo aqui dentro desse capítulo 9 que diz assim, vai, pois, come com alegria o teu pão e beba com bom coração o teu vinho, porque Deus já se agrada das tuas boas obras. Então, o que a gente aprende aqui? A morte é destino comum a todos. Então, você pode ser o homem mais bom do mundo, entendeu? Você pode ter todo o conhecimento, toda a riqueza, todo o entendimento, toda a obediência, vai morrer, tá? A morte é comum para todos. Por isso, viva com propósito, dignidade e alegria. Faça isso. Valorize os momentos simples e as pessoas ao seu redor. Enquanto a gente vive. Viva como quem reconhece que cada dia é um presente. Jesus, por exemplo, lá no capítulo de João, no capítulo 13, ele lava os pés dos discípulos, mesmo sabendo que morreria. Ele valorizava o momento presente. Ele estava indo, gente, a caminho de Jerusalém para ser pego, para ser entregue, para ser levado à morte. O que a gente aprende aqui? Todos os dias, dias difíceis, dias bons, valoriza, porque o caminho de todo mundo vai ser a morte. Então viva todos os dias valorizando o que Deus está dando para a gente, o que Deus está fazendo. Amém? Glória a Deus. Obrigada a todos que estão entrando, ó. Geli, Wanda, Simone, Monique, todos que passaram, estão passando por aqui. É nossa mentoria que acontece, é nosso devocional que acontece toda segunda, quarta e sexta pela manhã, 7 horas da manhã. Nós estamos lendo a Bíblia e trazendo aplicações para vocês, tá? A Bíblia é uma ferramenta poderosa, gente, de vida, tá? E agora vamos para o capítulo 11, falando do 10, no 10, né? Não, vamos entrar no 10 agora. O peso das pequenas coisas. Só estou resumindo, tá? Não estou lendo tudo, não. Assim como a mosca, olha só, interessante, preste atenção. Assim como a mosca morta faz óleo do perfumador exalar mau cheiro, assim como a mosca morta faz o óleo do perfumador exalar mau cheiro, assim também uma pequena tolice pode ter mais peso do que a sabedoria e a honra. Não é? Você pode ser o homem mais sábio, inteligente, mas uma pequena tolice parece que estraga tudo, né? O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo se inclina para o mal. Então, aqui dentro desse capítulo, assim como a mosca morta estraga um perfume, um pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria e a honra. O que ele quer dizer aqui? Pequenas decisões tolas podem arruinar grandes obras. Pequenas decisões tolas podem arruinar grandes obras. Então Deus está falando com você. Conforme eu vou lançando aqui essas palavras, eu sei que tem muita gente que está precisando ouvir algo, uma mensagem, uma palavra liberada. A fala, o comportamento e a postura, presta atenção, a sua fala,
teu comportamento e a tua postura importa. Eles importam, tá? Ah, não, mas eu sou uma pessoa que... Mas a tua postura, como é que tá? Como que você tem falado com as pessoas no dia a dia? Tudo isso importa. E às vezes você pode ter uma vida de íntegra, mas se você, uma tolicezinha, uma insensatez, estraga todo o perfume. É isso que ele está falando aqui. Então, gente, não tem jeito, a gente falha, por isso que a gente precisa cuidar das nossas emoções, a gente precisa cuidar da gente, tá? A sabedoria se vê na prudência do dia a dia. Atente-se às pequenas atitudes, como Davi, que deixou a amargura entrar em seu coração quando não foi para a guerra e caiu em adultério. Não pôde ir para a guerra, ficou lá ocioso. Tem coisas que faz a gente cair porque a gente deixou uma amargura entrar, uma ofensa entrar. Tá? Então, vamos pensar sobre isso. E o versículo 11, pra gente finalizar, na sexta-feira a gente vai falar só sobre o 12. No versículo 11, tá falando assim, a conduta prudente do sábio. Lança o seu pão sobre as águas. Eu falei isso aqui logo no início. Lança o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Reparte com 7 e até mesmo com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá à terra. Preste atenção, isso aqui é atual. Isso aqui é uma fala atual pra gente. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você achará. Reparta com 7 até com 8. Isso está falando de quê? De investimento. Eu falei aqui no início que o livro de Eclesiastes é usado por muitos investidores para buscar sabedoria e conhecimento, tá? É um livro milenar, gente, de um homem muito sábio. Então, os maiores investidores, homens de grandes poder, né, aquisitivo e tudo mais nessa terra, eles leem obras, eles veem isso aqui como obras de homens que foram bem-sucedidos. E eles vão olhar para ver como é que foi. Eles vão pegar aqui. Isso não tem a ver com salvação. Às vezes ele é um ímpio, faz um monte de coisa que desagrada. Porém, ele vem para cá e aprende o segredo. Tem código nisso aqui. Tá? Lá eu falo um pouco mais sobre isso dentro de uma aula de mentoria. Amém, amém, amém. Tudo bem, irmã Terezinha, graças a Deus. E aí, gente, lança o teu pão, se as nuvens, reparta com 7, até mesmo com 8, porque você não sabe qual mal sobrevirá à terra. Está falando de investir, de saber botar o seu recurso em determinados lugares, porque um pode quebrar e você está bem no outro, entendeu? Porque você não sabe, é o que ele diz aqui, você não reparte com 7, porque você não sabe que mal sobrevirá à terra. Você sabe o dia que vai chegar a fome? Você sabe o dia que vai ter escassez de um determinado alimento, de uma determinada situação na terra? Não sabemos. Então ele fala, lança teu pão sobre as águas, reparte, ou seja, coloca em vários cestos, em vários investimentos, em vários lugares, que você possa, se um quebrar, o outro tá... É isso que os investidores fazem, entendeu? Se uma situação quebra, não foi para frente, ele botou em outro lugar também. Olha como que a Bíblia nos orienta de tudo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Fala assim, sim, estou entendendo. E aí, o versículo 6 diz assim, pela manhã, como é que é? Semeia sua semente de manhã e à tarde não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar. Se esta, se aquela
ou se ambas serão igualmente boas. Pela manhã semeia a tua semente e à tarde não retires da tua mão. O que isso quer dizer pra gente, irmã Thalita? O que está aqui falando? Não espere as condições perfeitas para você agir. Age logo. Tá? Não espere as condições perfeitas para agir. Confie em Deus mesmo quando há incertezas. Quando há certezas. Quando não há certezas. Confie em Deus. Tá? Viva com fé, coragem, disposição para semear o bem. Confie que Deus está agindo, assim como Ele fez com Noé, que construiu a arca sem chuva, sem ver chuva. Faça a sua parte com fé. Então, não, parece que está tudo bem, né? Não. Plante, semeie, reserve, faça bons negócios, guarda um pouco, mesmo que você não está vendo a chuva, porque olha o que diz o texto: você não sabe o dia que virá, porque você não sabe que mal sobrevirá à terra. Agora, gente, o cristão e o intercessor que me segue aqui sabe o seguinte: você precisa estar sempre buscando o discernimento antes das coisas acontecerem. Busque em fontes confiáveis, está sempre ouvindo notícias, fazendo... eu, por exemplo, gosto muito da geopolítica. É meio assim, fora um pouco do dia a dia, né, da gente, mas eu gosto de geopolítica, né? E eu assisto alguns canais de geopolítica. Por quê? Porque eu sei como que está o andamento de muitas coisas, pelo menos para mim ter uma noção, né, dos conflitos, do que pode vir, né, sobrevirá. E aí eu vou fazendo uma análise com a palavra. Gente, Deus falou isso aqui, ó, em Mateus 24, olha, Deus falou isso aqui lá em Apocalipse, e esse negócio está acontecendo. Então eu me previno psicologicamente, emocionalmente e me organizo. Então a gente precisa, como cristão, se preparar, tá? Deus deixou tudo, Jesus deixou tudo escrito, só que preciso me debruçar para poder, estudar, entender, ouvir boas pessoas que trazem conhecimento, conteúdo para te preparar. E aqui na Mentoria Vida Plena a gente tem esse conteúdo, esse material, essa condição, né? Então, gente, para a gente finalizar esses capítulos, né? Eles nos ensinam que a vida é frágil, mas cheia de oportunidade. A sabedoria é preciosa, mas não absoluta. A humildade e o temor de Deus são fundamentais. Devemos viver com equilíbrio, temendo a Deus, mas aproveitando cada dia, tá? Nós somos finito, nós temos um fim. Então vamos viver com equilíbrio, temendo a Deus, mas aproveitando cada dia da nossa vida em Cristo Jesus, tá? Se você andar nos caminhos do Senhor e atento à sua voz, você vai viver momentos preciosos na presença do Senhor, mesmo com as lutas não vão deixar de vir, tá? Não existe, não tem as lutas e as provações, elas nos preparam, nos capacitam e nos fortalecem. Então elas virão sim, mas se você está preparado, é igual, por exemplo, você vai sair hoje, pela manhã. Então você vai olhar o clima-tempo. Deixa eu ver se vou precisar levar guarda-chuva, se eu vou precisar levar casaco, guarda-chuva, se eu vou precisar botar um sapato fechado ou um sapato aberto, se eu vou botar uma calça mais grossa porque vai chover. É ou não é, gente? A gente não faz isso? Fala pra mim. Eu faço. E aí eu olho no clima-tempo, eu olho as notícias, estão falando, vai ter uma pancada de chuva, vai ter chuva mais forte no meio-dia pra lá. Então eu já vou como? No esquema. É isso. E Jesus falou isso. Vocês olhem o tempo. Vocês não sabem quando que vai chover?
pelo que o tempo está mostrando para vocês? Então, pronto. O que ele quis dizer para a gente? Se antecipe, se prepare com antecedência, porque provação, dificuldade, notícias mais, vai acontecer com justo por injusto, porque está todo mundo debaixo desse sol. Mas quando você é crente e você entendeu que você precisa se preparar, você já está com o guarda-chuva na bolsa. Você pegou aí a visão? Você já está com o guarda-chuva na bolsa, você já está com o casaco na tua bolsa. Amém, igreja? Gente, ó, um grande abraço para vocês. Amo estar aqui falando da palavra. Eu amo estar aqui interagindo com vocês com a palavra, porque é um alimento para minha alma. E eu leio, eu gosto de entender e compartilhar. E eu espero que o Espírito Santo fale melhor aí no seu coração, tá bom? Vou orar para a gente poder finalizar. Pai, nós queremos te agradecer por esse período que passamos aqui, meditando na palavra, trazendo ensinos, esse conteúdo, Senhor, para o crescimento do teu povo, da minha vida também, de todos aqueles que vão ouvir essa palavra. Deus, nós te louvamos. Muito obrigado, Espírito Santo, pela tua presença aqui. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus de Nazaré. Amém, amém, amém. Amém? Fica na paz. Até sexta-feira, nós voltamos com o Eclesiastes 12, 7 horas da manhã, e a nossa sala de oração que acontece agora na próxima quinta, às 20 horas, tá bom? Fica na paz. Beijo, um grande abraço.